aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre conjuntos. Vamos começar com a definição. Conjunto não tem definição. Conjunto é um conceito primitivo e, por isso, não pode ser definido. Ele pode ser representado de três maneiras diferentes: por meio de uma propriedade, na forma tabular ou pelo diagrama de Venn. Veja como representar o conjunto. Temos o conjunto A primeiro, representado por uma propriedade. Neste caso, eu coloquei uma sentença matemática. X pertence aos naturais, tal que x é menor do que 3. Nós sabemos que os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os naturais menores do que 3, 0, 1 e 2. Então, nós representamos, em segundo lugar, o conjunto A na forma tabular. Colocamos apenas os elementos entre chaves, 0, 1 e 2. E o diagrama de Venn está logo abaixo. Um balãozinho, do lado de fora, geralmente, nós colocamos o nome do conjunto, conjunto A, e do lado de dentro, os respectivos elementos desse conjunto, elemento 0, elemento 1 e elemento 2. O que vem a ser elemento? Elemento é qualquer componente do conjunto, sem tirar e nem pôr nada. Então, do jeito que ele está dentro do conjunto, ele é elemento do conjunto. Você deve conhecer também o subconjunto. O que é subconjunto? É um conjunto formado utilizando apenas elementos do conjunto original. Então, você pega elementos do conjunto original e forma com esses elementos conjuntos. Veja o exemplo. Dado o conjunto A, 0, 1 e 2, podemos dizer que 0 é um elemento do conjunto A. E nós lemos 0 pertence ao conjunto A. O símbolo pertence é a letra E. 1 também é um elemento do conjunto A. Então, 1 pertence ao conjunto A. Já o 3 não está dentro do conjunto A. 3 não é elemento do conjunto A. 3 não pertence ao conjunto A. O símbolo não pertence é a letra E cortada. Eu posso formar um conjunto usando elementos do conjunto A. Por exemplo, peguei o elemento 0 e transformei num conjunto. Eu tenho um subconjunto do conjunto A. Lemos, conjunto 0 está contido no conjunto A. O símbolo está contido é a letra C. Formei também o conjunto 0, 2. Notem que eu peguei o 0 e o 2 que estavam dentro do conjunto A, para formar o conjunto 0, 2. Também está contido no conjunto A. Porém, se eu formar o conjunto 2, 3, 2 está no conjunto A. Mas o 3 não é elemento, não está no conjunto A. Por isso, o conjunto 2, 3 não está contido no conjunto A. Não está contido é a letra C cortada. Existem algumas operações muito importantes entre conjuntos. A primeira que nós vamos ver é a união. O que vem a ser união? União é a junção de dois conjuntos. Nós vamos pegar todos os elementos, comuns e não comuns, sem repetir nenhum. Veja o exemplo. Temos o conjunto A, 1, 2 e 3. E o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Notem que o número 1 está somente no conjunto A. 2 e 3 estão nos dois conjuntos. 4 e 5 somente no conjunto B. A união dos dois conjuntos, representado por A, letra U, e B, A união B, é a junção deles. Pegamos então o 1 que está só no conjunto A, 2 e 3 nos dois conjuntos, 4 e 5 que estão somente no conjunto B. Pelo diagrama de Venn fica mais fácil visualizar. Notem que nós colocamos o 1 somente no conjunto A. O número 2 e o número 3 estão nos dois conjuntos, estão na parte central, dentro dos dois simultaneamente. E os números 4 e 5 estão somente no conjunto B. A união seria 1, 2, 3, 4 e 5. Dá para a gente pintar a união, veja só. Pintamos tudo, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Outra operação importante é a intersecção. O que é a intersecção? Intersecção é a parte comum, são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Veja a intersecção. Colocamos novamente o conjunto A, 1, 2 e 3. E o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Vocês já viram que o 1 está somente no conjunto A, 2 e 3 estão nos dois conjuntos, 4 e 5 somente no conjunto B. Portanto, a intersecção, como eu disse, é a parte comum, são
os elementos 2 e 3. Símbolo de intersecção é um U de ponta cabeça, a letra U de ponta cabeça. Nós lemos A intersecção com B, e é o conjunto 2 e 3. Pelo diagrama de Venn fica mais fácil você enxergar. Notem que o número 1 está somente no conjunto A, 2 e 3 estão nos dois conjuntos, 4 e 5 somente no conjunto B. Intersecção vai ser a parte central, vai ser a parte que contém os elementos 2 e 3. Olha lá pintando a intersecção como é que fica. Outra operação importantíssima é a diferença de conjuntos. Um conjunto menos o outro conjunto. Para você calcular a diferença de dois conjuntos, você vai pegar todos os elementos que estão no primeiro conjunto e não estão no segundo conjunto. Ou melhor, todos os elementos que estão somente no primeiro conjunto. Vamos ver aquele exemplo? Novamente o conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Reparem que o único número que está somente no conjunto A é o número 1. Portanto, para fazermos A menos B, pegaremos o elemento que está somente no conjunto A, elemento 1, para formar o conjunto 1. Pelo diagrama de Venn, você percebeu que 1 está somente no conjunto A, 2, 3 nos dois, 4 e 5 somente no conjunto B. A menos B é como se nós apagássemos o conjunto B. Apagaríamos o 2, o 3, o 4 e o 5. Restaria, veja só pintado, apenas a parte que contém o número 1. Para você fixar melhor, vamos fazer um exercício. Acompanhe o exercício. Se A é um conjunto com 25 elementos, B é um conjunto com 30 elementos, e A intersecção com B possui 10 elementos, calcule o número de elementos de A união B. Vamos ver a resolução. Eu representei por N de A, número de elementos do conjunto A, 25. N de B, número de elementos do conjunto B, 30. E N de A intersecção com B, a parte comum, 10 elementos. Fica mais fácil enxergarmos no diagrama de Venn. Esses 10 elementos que estão na intersecção, como você viu agora há pouco, vão ser colocados entre os dois conjuntos, no meio dos dois conjuntos, é a parte comum. No conjunto A, nós temos 25 elementos, só que 10 já foram colocados na intersecção, devem ser descontados dos 25. 25 menos 10 resulta em 15, que estão somente no conjunto A. No conjunto B, nós temos 30 elementos. 10 já foram colocados na intersecção. Restam 30 menos 10, 20 elementos que estão somente no conjunto B. Para calcular o número de elementos da união, basta somar todos. 10 elementos que estão na intersecção, mais 15 elementos que estão somente no conjunto A, e mais 20 elementos que estão somente no conjunto B. 10 com 15, 25, com 20, 45. Outra operação muito importante entre conjuntos é o produto cartesiano, é o produto de dois conjuntos. O produto de dois conjuntos resulta num terceiro conjunto, formado por pares ordenados, sendo que o primeiro elemento vem do primeiro conjunto e o segundo elemento do segundo conjunto. Vale a pena lembrar que o par ordenado é representado por x e y. X é o primeiro elemento do par ordenado e y o segundo elemento do par ordenado. O produto cartesiano pode ser representado de três maneiras diferentes. A primeira maneira é a forma tabular. Veja a primeira maneira. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, e B, 4 e 5. A vezes B, que nós podemos ler A cartesiano B, ou produto cartesiano de A por B, é um conjunto formado por aqueles 6 pares ordenados que você está vendo. Como eu montei esses 6 pares ordenados? A é o primeiro conjunto. Ele é responsável pelo primeiro elemento de cada par ordenado. B, o segundo conjunto, responsável pelo segundo elemento de cada par ordenado. Para formar o primeiro par ordenado, eu peguei o número 1, que é o primeiro elemento de A, com o número 4, o primeiro elemento de B. Formei o par 1, 4. A seguir, o número 1 de A com o 5 de B, formando o par 1, 5. 2 de A com 4 de B, 2 de A com 5 de B, 2, 4 e 2, 5. E para acabar, 3 com 4 e 3 com 5, formando os últimos dois pares ordenados. Invertendo, fazendo B cartesiano A,
Agora, o B vai ser responsável pelo primeiro elemento, pelo X, e o A pelo segundo elemento. Então, os pares serão invertidos. Para formar o primeiro par, peguei o 4 de B com o 1 de A, formando o par 4, 1. A seguir, 4, 2, 4, 3. Depois, para acabar, 5, 1, 5, 2 e 5, 3. A segunda maneira de representar o produto cartesiano é através do diagrama de flechas. Veja como fica. Temos o conjunto A e o conjunto B. Lembram que o primeiro par ordenado de A cartesiano B era o par ordenado 1 e 4. Neste caso, representamos o número 1 flechando o número 4. É a representação do 1, 4. A flecha parte do 1 e chega no 4. O conjunto de partida é o X do par ordenado e o de chegada, o Y do par ordenado. Então, o primeiro par ordenado, 1, 4. O segundo, 1, 5. Então, o 1 flecha o 5. Próximo par ordenado, 2, 4. 2 flecha o 4. O próximo, 2, 5. 2 flecha 5. E o último, 3, 4 e 3, 5. Existe também a terceira maneira de representar o produto cartesiano, através do gráfico cartesiano. Lembram? Eixo X e eixo Y. Vocês sabem que o produto cartesiano representa pares ordenados. E o que é um par ordenado? É um ponto. Veja no gráfico. Conjunto A vezes conjunto B. A cartesiano B. A é o primeiro conjunto, responsável pelo primeiro elemento do par ordenado, o X. Por isso, marcamos o conjunto A no eixo X. Os elementos de A no eixo X. 1, 2 e 3. B é o segundo conjunto, responsável pelo segundo elemento do par ordenado, que é o Y. Por isso, o conjunto B, elementos 4 e 5, será marcado no eixo Y. Fazendo a intersecção, obtemos 6 pontos. 6 pontos que representam os 6 pares ordenados do produto cartesiano. Com isso, encerramos a nossa aula de conjuntos. Estudem bastante. Um abraço, até a próxima aula.